Dando continuidade à série de vídeos a respeito da história da educação física aqui no Brasil, hoje é dia de falar sobre alguns termos que apareceram em alguns vídeos anteriores, como o esportivismo, o tecnicismo, higienismo e militarismo. Correto? Então, se você estava com alguma dúvida ou alguma curiosidade para saber que termos são esses e qual é a importância deles dentro da educação física brasileira, chegou o momento, como eu prometi para vocês. Então hoje, cara, eu vou falar de uma forma simples, rápida, direta e eficaz sobre cada um deles. Então não marca bobeira, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e anote tudo, porque isso é muito importante para a gente entender como a educação física foi pensada ao longo do tempo aqui no Brasil, até chegar no que hoje a gente entende por educação física. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá! Yo! Antes da gente iniciar de fato esse vídeo, eu gostaria de deixar uma informação muito importante para você começar a se familiarizar com alguns termos dentro da educação física. O primeiro deles, que a gente vai falar hoje, é as tendências pedagógicas dentro da educação física. Óbvio que se você é um educador, você já ouviu falar nas tendências pedagógicas da educação brasileira, da educação no geral. Não confunda. Quando a gente fala sobre as tendências pedagógicas dentro da educação física, é muito comum a gente acabar misturando ou confundindo com as abordagens pedagógicas dentro da educação física. A abordagem pedagógica é uma coisa, tendências pedagógicas são outras. Basicamente, cara, antes da década de 80 vem as tendências pedagógicas. Posteriormente, à década de 80, vem as abordagens pedagógicas, que são as abordagens críticas, que vão pensar a educação física de uma forma mais crítica, como a crítico-superadora, a emancipatória. Então, falando esses nomes assim estranhos, é posteriormente à década de 80. Falou agora de higienista, militarista e esportivista, é anterior à década de 80. Gravou e escreveu isso aí, agora a gente pode iniciar o nosso vídeo. A nossa primeira tendência pedagógica é a tendência higienista, que basicamente vai até a década de 1930. Só o nome dela já dá uma ideia do que ela seria, Tendência higienista e higiene. Ela vai prezar pela formação de homens e mulheres fortes, sadios e livres de qualquer tipo de vício. E ela tinha o objetivo de tentar resolver alguns problemas de saúde pública através da educação, através de uma asepsia social. Mas o que seria essa asepsia social, mano? Basicamente, a retirada de vícios do meio social, de doenças do meio social e o fortalecimento do corpo e principalmente da moral. E se você vê, cara, que é até 1930, antes disso teve muita história dentro aí da tendência higienista, principalmente quando a gente vai falar da obrigatoriedade da educação física nas escolas. É aí que a gente vai falar da reforma Couto-Ferraz e do parecer de Rui Barbosa, que eu já falei no vídeo anterior a respeito da história da educação física aqui no Brasil. E agora, partindo para a tendência militarista, o nome já diz, militarista, militar. E ela vai de 1930 até 1945. E você que é uma pessoa esperta, me acompanha lá no meu canal de história, sabe muito bem, o que está acontecendo nesse período na história do Brasil. Governo de Getúlio Vargas, a Revolução de 30. Getúlio Vargas está chegando no poder. E além disso, no contexto geral, global, estamos em um período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial, onde o militarismo está muito forte, onde a proteção da pátria está muito em alta. Então era necessário formar homens e mulheres, principalmente os homens fortes, para proteger a nação. E além dessa tendência estar pautada no militarismo, ela também está pautada no nacionalismo. A educação física nesse contexto militar era um canal para a propagação de condutas militares e disciplinares também. E outra coisa muito importante que vale a pena você saber e anotar sobre a tendência militarista, cara, é que essa tendência não era nada inclusiva, até porque havia a seleção dos mais fortes e dos mais aptos. Então você pode ver, cara, que através desse discurso da escolha dos mais aptos, dos mais fortes e dos mais habilidosos, há uma seleção natural, uma depuração da raça. E outra coisa muito importante que vale a pena a tua anotação, cara, é que esses discursos militaristas eram muito, mas muito influenciados ali pela ideologia
ideologia nazi-fascista. A nossa terceira tendência de hoje, cara, é a tendência pedagogicista. Basicamente, cara, ela vai de 1945 até 1964. É um período ali pós-Segunda Guerra Mundial, porém é um período de Guerra Fria. Mas isso não vai interferir muito dentro da educação física. Até porque, cara, agora a educação física no Brasil é pensada de uma forma diferente, uma forma mais pedagógica, mais educacional, mais escolar. Agora o desenvolvimento integral do aluno e da pessoa está em alta. Agora é a base da tendência pedagogicista. Agora não é mais a seleção natural, a seleção dos fortes, dos mais aptos. Agora é tudo integralmente. Desenvolver o físico e o mental. E esse desenvolvimento integral viria através do desporto, dos jogos e brincadeiras e das danças. A próxima tendência, cara, é a tendência competitivista ou esportivista. Eu prefiro falar esportivista, né? É mais fácil para falar essa palavra. Essa tendência vai ser muito comum durante a ditadura militar. A educação física agora deixa de ser algo mais pedagógico, mais educacional, mais educativo e passa a ser extremamente competitiva. E além de ser competitiva, ela visa as habilidades individuais e não mais coletivas. Agora o individualismo está muito em alta. E se ela é competitiva e individual, automaticamente ela também seleciona os mais aptos e os mais habilidosos. Ou seja, ela não é uma educação física inclusiva nesse momento. Então, nesse momento, durante a ditadura militar, há uma grande valorização do esporte, principalmente o esporte de alto rendimento. Então, teve aquele sonho de formar uma nação olímpica, cheia de medalhas e títulos. Isso ficou ainda mais intenso, cara, quando a seleção brasileira conseguiu conquistar a Copa de 1970. E dentro dessa tendência, cara, há uma grande valorização do tecnicismo, da repetição das técnicas, principalmente as técnicas esportivas. E outra coisa para você anotar no seu caderno a respeito da tendência esportivista é que o governo queria, através do esporte, promover uma despolitização. Ou seja, você não vai se preocupar com a política, irmão. Se preocupe com o esporte. Vamos assistir o esporte. Até porque você está num período de regime militar, de censura. Você não vai ficar batendo de frente com o governo. Então, através disso, o governo militar queria censurar as pessoas de alguma forma. A última tendência que nós temos dentro da educação física é a tendência popular. E ela é basicamente pós-ditadura militar, tá ligado? Então não tem um marco final para ela. E dentro dessa tendência popular, a ludicidade e a cooperação, o coletivo, eles voltam novamente e voltam com mais força. E além disso, cara, ela é voltada para o social, para as práticas sociais, principalmente das classes trabalhadoras. E essa tendência, ela assume uma forma mais crítica, de criticar a educação física, né, como ela era antes e como ela deveria ser, e também mais crítica em relação ao contexto social. E lembra que eu falei que as abordagens pedagógicas também vão surgir nesse momento e elas vão criticar muito a sociedade, criticar muito a educação física, pensando e repensando a educação física para um contexto mais século XXI, para atender às demandas sociais. E outra coisa muito importante que vale a pena a gente dizer aqui, cara, é que não tem um marco inicial e um marco final, principalmente um marco final entre as tendências, até porque em diferentes momentos e contextos da história da educação física você pode encontrar ainda hoje alguns resquícios, sei lá, da tendência militarista, da tendência higienista. Então é muito importante quando você vai estudar essas tendências não ficar algo assim engessado, começou aqui e terminou aqui. E é isso, gente, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tema sobre as tendências pedagógicas dentro da educação física, né? As suas influências. Eu fiz um resumão. Isso é tudo que você precisa saber sobre essas tendências. E posteriormente eu vou falar sobre as abordagens pedagógicas. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixe o seu like caso você não tenha deixado ainda. Compartilhe esse vídeo e se inscreva caso seja novo aqui no canal e ative as notificações para você não perder absolutamente nada. E é muito importante, cara, depois que você terminar esse vídeo aqui, você voltar nos vídeos passados, onde eu falei da história da educação física no contexto geral, o outro eu falei da educação física no contexto brasileiro, também falei dos métodos ginásticos europeus, que é muito importante a gente estudar esse tema, até porque isso influenciou demais a educação física e também as tendências pedagógicas. E como disse, posteriormente eu vou falar sobre as abordagens e outros temas que são muito decorrentes na história da educação física brasileira. É isso, gente, não se esqueça de me seguir também lá nas redes sociais, onde tem conteúdo novo toda semana.
bacana. Lá é um conteúdo totalmente diferente aqui do canal. Então se você quer consumir um conteúdo mais rápido a respeito de saúde, educação física, esporte, exercício físico, eu recomendo você me seguir lá no Insta, que lá vai ter várias e várias dicas pra vocês de uma forma bem rapidinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!